Uma pesquisa de 2023 revelou uma estatística alarmante. 50% dos brasileiros vivem de salário em salário, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Isso significa que mais da metade da população enfrenta dificuldades para poupar ou investir após cobrir suas despesas mensais, deixando-os financeiramente vulneráveis. O que está levando a maioria da população brasileira a viver esperando pelo próximo pagamento? Vamos analisar alguns números e entender o que os entrevistados apontam como causa disso. E já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais do conteúdo. A frase vivendo de salário em salário é frequentemente usada em discussões sobre finanças pessoais, mas o que exatamente isso significa? Nesse contexto, refere-se a uma situação financeira em que a renda de uma pessoa ou família mal cobre as necessidades básicas, como moradia, contas de luz e água, alimentação e transporte. Perder até mesmo um pagamento pode causar enormes dificuldades financeiras. Quando se vive de salário em salário, economizar dinheiro torna-se desafiador, se não impossível, e investir está completamente fora de alcance. Isso deixa você mais exposto a emergências financeiras ou a possíveis perdas de renda, sem mencionar o estresse associado a tal situação. Quase metade das pessoas, 49%, afirma que contas mensais altas são a principal razão para estarem presas a viver de salário em salário. Mas quanto controle as pessoas realmente têm sobre essas contas? Algumas despesas, como moradia e contas básicas, são fixas e difíceis de reduzir, mas outras, como gastos com lazer e serviços por assinatura, oferecem mais espaço para ajuste. É importante reconhecer que contas altas podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, contas altas podem resultar em gastos excessivos, como comprar um carro acima do orçamento ou alugar um apartamento maior e mais caro do que o necessário. Nesses casos, as contas altas são uma consequência direta de escolhas financeiras que podem estar alinhadas com sua renda. Por outro lado, contas altas podem não ser devidas a gastos excessivos, mas sim à dificuldade de gerenciar despesas básicas, como planos de saúde, transporte e alimentação, que podem ser caras independentemente dos hábitos financeiros de alguém. Em outras palavras, algumas pessoas enfrentam contas altas por causa de gastos desnecessários, enquanto outras têm despesas elevadas apenas para cobrir o básico, mesmo levando um estilo de vida simples. Quase metade das pessoas entrevistadas, 46%, afirma que estão presas a viver de salário em salário, em parte porque não fazem orçamento ou planejam suas finanças. Isso mostra que a questão não é apenas sobre quanto dinheiro elas ganham, mas também sobre como gerenciam. Quantas pessoas você conhece que não se preocupam com o dinheiro? Elas não sabem ou não se importam com quanto gastam e simplesmente acreditam que vai dar tudo certo no final. Por que não fazem um esforço de acompanhar suas finanças? Será que a ideia de fazer um orçamento parece complicada? Talvez acreditem que isso signifique parar de gastar completamente, o que muitas vezes não é o caso. Sem organização financeira, é fácil perder o controle dos gastos, levando a desperdícios em coisas desnecessárias, enquanto despesas importantes ou reservas de emergência são negligenciadas. O planejamento financeiro é essencial porque ajuda a definir metas de longo prazo, como economizar para a aposentadoria ou pagar dívidas, além de criar um plano claro para alcançá-las. Sem essas ferramentas, as pessoas frequentemente acabam em um ciclo de apenas sobreviver, sem conseguir sair dessa situação. Fazer um orçamento e planejar não é apenas cortar gastos, trata-se de criar um plano que ajuda a entender as suas necessidades agora e no futuro. Muitos acreditam que uma baixa renda é a única causa de viver de salário em salário, ignorando outros fatores. Em certa medida, isso é verdade, mas surpreendentemente, não ganhar dinheiro suficiente não é a maior preocupação. Cerca de 44% das pessoas dizem que uma baixa renda é um dos motivos principais para estarem presas a essa situação. Para muitos, não ganhar o suficiente gera um grande peso financeiro. Quando o salário mal cobre itens essenciais, como aluguel, transporte e alimentação, não sobra nada para emergências ou imprevistos.
É frustrante trabalhar duro todos os dias e ainda assim ver o dinheiro desaparecer rapidamente com as despesas do mês. Essa realidade faz com que muitas pessoas sintam que não têm saída, mesmo se esforçando ao máximo. Cerca de 35% dos entrevistados atribuem seu estilo de vida de salário em salário, em parte, a emergências inesperadas. Esses eventos imprevistos, como problemas de saúde, reparos no carro ou manutenção na casa, podem rapidamente esgotar as economias e desestabilizar até os orçamentos mais bem planejados. Muitas vezes parece que surge uma nova emergência todo mês, embora leve meses ou até anos para se recuperar da última. Quando uma emergência acontece, a falta de uma reserva financeira significa que muitas pessoas precisam recorrer a cartão de crédito ou a empréstimos para cobrir os gastos repentinos, o que agrava ainda mais a situação financeira. Como resultado, essas emergências contribuem significativamente para o ciclo de viver de salário em salário, tornando difícil economizar ou fazer um progresso financeiro a longo prazo. Uma coisa é certa: emergências são inevitáveis. Seja um problema de saúde, um reparo urgente no carro ou um conserto inesperado na casa, essas situações podem surgir a qualquer momento e sem aviso. Estar preparado para lidar com essas emergências é fundamental para manter a estabilidade financeira e reduzir o estresse. Cerca de 32% das pessoas dizem que o aumento do custo de vida é um dos principais motivos pelos quais estão enfrentando dificuldades financeiras. Para muitos brasileiros, a realidade é que os preços sobem mais rápido do que seus salários, reduzindo seu poder de compra. Aluguel, contas básicas, transporte e alimentação ficaram mais caros nos últimos anos, enquanto os reajustes salariais nem sempre acompanham esse crescimento. Além disso, os altos juros no Brasil tornam financiamentos e empréstimos ainda mais pesados para quem já está endividado. Mesmo atividades do dia a dia, como sair para jantar ou viajar, ficaram significativamente mais caras. Esse aumento de custo dificulta ainda mais que as pessoas mantenham seu padrão de vida, quanto mais economizar ou investir para o futuro. A diferença entre renda e despesas está crescendo para muitos brasileiros, tornando o custo de vida um problema sério que afeta sua estabilidade financeira e qualidade de vida. Segundo pesquisas do SP Brasil, cerca de 70% dos brasileiros não possuem nenhuma reserva financeira para emergência. Isso significa que, se enfrentassem uma despesa inesperada, teriam dificuldades para cobrir até um único mês de gastos essenciais. Viver tão próximo do limite financeiro torna difícil dormir tranquilo à noite. Com economias limitadas ou inexistentes, lidar com contratempos financeiros se torna um grande desafio, deixando muitas pessoas vulneráveis e incapazes de se recuperar rapidamente de dificuldades econômicas. Para conseguir fechar as contas no final do mês, muitos brasileiros adotam algumas estratégias básicas para economizar, de acordo com pesquisas do SP Brasil. 63% das pessoas cozinham em casa e evitam comer fora para cortar custos. 57% tentam reduzir gastos não essenciais, como lazer e compras supérfluas. E 50% optam por comprar itens usados ou procurar promoções para economizar. Viver de salário em salário é uma realidade dura para muitos brasileiros, causada por contas altas, falta de planejamento, baixa renda e emergências inesperadas. Embora o planejamento financeiro possa ajudar, ainda é um grande desafio para a maioria. Com pouca ou nenhuma reserva financeira, qualquer imprevisto pode gerar dificuldades. Sair desse ciclo exige esforço e mudanças de hábito, mas o resultado vale a pena no longo prazo.